Muito bom dia, queridos amigos, queridas amigas. Mais um dia abençoado por Deus. Eu quero cumprimentá-los na paz do Senhor Jesus. E mais uma vez nós estamos aqui no nosso canal, Lisa Carvalho, e também na página Acertando o Alvo. Amém? Então hoje eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração, mas antes eu convido você, se você puder curtir e compartilhar esse vídeo com mais pessoas, para que essa palavra venha a atingir mais vidas e abençoá-las em nome de Jesus. Amém? Então, convido você a curtir, a compartilhar, a se inscrever também no canal no YouTube, Lisa Carvalho, e também na página do Facebook, Acertando o Alvo. Amém? Então, eu tenho uma palavra de Deus para você, estava lendo hoje, mais cedo pela manhã, que se encontra no livro de Eclesiastes, né? Para você que conhece ou para você que nunca leu, o livro de Eclesiastes, ele foi escrito pelo pregador, né, diz a Bíblia. E supõe-se, né, que esse pregador, ele se apresenta ali no capítulo 1 e no versículo 12, como sendo o rei de Israel em Jerusalém. Então, se supõe, né, que esse pregador seja o rei Salomão, filho de Davi, que na verdade, nos seus anos finais, perto dos 930 antes de Cristo, tem escrito os livros que são muito lidos, né, por muitas pessoas, né, tanto o livro de Provérbios, né, os Provérbios de Salomão, quanto o livro de Eclesiastes, né. Então, a direção desse livro, só para a gente trazer aqui um pouco da introdução do que ele fala, antes de eu entrar na mensagem propriamente dita, é direcionada ao povo de Israel, né? Então ali aquele povo específico. Mas a palavra de Deus, a própria palavra diz que ela é boa, agradável para nos corrigir, né? Para nos admoestar, para nos chamar atenção, para nos trazer ensinamentos. Então toda palavra ela é divinamente inspirada por Deus, mesmo que seja escrito por um povo específico, ela é muito atual. Então, se você for olhar, a Bíblia é o único livro que não é atualizado, porque não é atualizado pelos homens, né? Quero dizer, ele foi escrito, inspirado por Deus, pelos seus profetas, pelos seus apóstolos, e ela é atual, né? Desde a criação até, a gente sabe, o final dos tempos. Amém? Então, a palavra que eu tenho para o nosso coração, o título dessa palavra você está encontrando sentido para a sua vida diante de tudo que nós estamos vivendo? Você já parou para pensar, você se encontra afadigado ou fatigado, né? Cansado, talvez? Diante de tudo que nós estamos vendo e ouvindo, como você está se sentindo? Você que está vendo esse vídeo agora, como você está se sentindo diante de tudo que nós estamos vivenciando, diante de tudo que nós estamos sentindo nesse momento? Não somente a questão da pandemia, né? Ela apenas agravou coisas que nós já estávamos, de certa forma, preparados para enfrentar. Então, quem tem o conhecimento da palavra sabe que os últimos tempos, diz a Bíblia, haveriam tempos trabalhosos, tempos difíceis de nós enfrentarmos, e estamos enfrentando. Mas aqui eu quero trazer para vocês rapidamente o propósito do livro de Eclesiastes, né? O propósito geral desse livro foi e é ainda demonstrar a tolice do pensamento secular e as recompensas de nós temermos a Deus. Então, se nós formos fazer um resumo geral do livro, se nós fôssemos fazer um apanhado geral de todo o livro, o que nós poderíamos resumir em uma frase? Ele fala do início ao fim das vaidades da vida, do trabalho, de coisas que ele viu e ouviu debaixo do sol e que demonstram a tolice do pensamento secular. Quando eu falo, na verdade, quando a Bíblia fala isso, e quando ele traz isso nesse livro, o que nós podemos entender? Ele não está, cuide bem, guarde isso,
ele não está, e Deus também não está, desprezando a ciência e o conhecimento humano, a sabedoria humana, os estudos. Tem uma parte que ele fala que muito estudar é enfado, é cansaço. Ele não está desprezando de nós estudarmos, crescermos, buscarmos conhecimento. Amém? Mas ele está fazendo um contraponto entre as coisas do mundo, esse pensamento, essa busca incansável, descontrolada para satisfazer certas necessidades e para dar sentido a certas coisas, em contraponto à palavra de Deus e à felicidade que é de nós temermos a Deus acima de tudo, a verdadeira felicidade. O verdadeiro sentido da vida, queridos, é temermos a Deus. Ele conclui isso muito claro no livro, tá? Então eu vou trazer algumas palavras para você, alguns versículos. Então, uma das lições, não vou trazer todas elas aqui, mas uma das lições para você guardar aí no seu coração, anotar aí no rodapé da sua Bíblia, é encontrar sentido na vida. É uma delas. Então, por isso que nós estamos falando dela hoje. Então, essa é a pergunta que Deus me tocou e também pergunta para você, diante de tudo isso que nós estamos vivenciando, né? Você está conseguindo encontrar sentido na vida? E o que é sentido? É tanto o objetivo de vida, quanto o sentido nos dá a sensação de satisfação e de plena felicidade. E essa plena felicidade, para mim e para você, é somente, queridos, em Cristo Jesus. Quando nós aceitarmos Jesus como o único suficiente Salvador e confessarmos com a nossa boca que Ele é o caminho, a verdade e a vida, aceitarmos e confessarmos. A Bíblia diz que se com a tua boca confessar, né, e com o teu coração tu aceitar o Senhor Jesus, nós seremos salvos. Então, esse é o verdadeiro sentido. E ele traz aqui uma visão humana. Então, no versículo 3 do capítulo 1, diz que ele faz uma pergunta: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Ele inicia fazendo uma pergunta. E não está condenando o trabalho, mais uma vez aqui. Não está condenando as coisas materiais, o conhecimento, a sabedoria humana, não. Ele está dizendo que se nós buscarmos somente isso, será que nós estaremos encontrando sentido na vida? O que nós queremos dizer com isso? O que Deus quer falar com a gente? Hoje as pessoas estão em distanciamento social, vamos falar do nosso contexto, estão muito mais tempo dentro das suas casas, não é assim? E o que elas têm visto, o que elas têm colocado diante dos seus olhos, o que elas têm ouvido 24 horas por dia, o que elas têm falado 24 horas por dia. Quantas pessoas, se você perguntar hoje, mesmo que estejam fazendo lives, mesmo que estejam se comunicando via WhatsApp, via as mídias sociais, quantas pessoas talvez falam para você que estão cansadas, estão fatigadas, estão com seu ânimo como se tivessem, parece que está se sugando as energias, principalmente nesses tempos que, entre aspas, nós precisamos ficar confinados, nós precisamos ficar dentro das nossas casas, saindo e nos aglomerando, é claro, né, que não, mas o mínimo possível, sem nos relacionarmos. Deus, queridos, é um Deus de relações humanas. É a primeira coisa que eu gostaria que você entendesse também. Deus é um Deus de relações humanas. É um Deus que se socializa, vamos assim dizer. Tanto que a oração é um relacionamento com Deus. E falando da parte espiritual desta pandemia, nesse ponto específico, quando nós precisamos ficar mais reclusos, o que acontece? Ou nós nos relacionamos muito mais estreitamente com Deus, ou com as pessoas da nossa casa. E aí aflora as diferenças, os conflitos, né, as frustrações. Então, quando a gente não consegue se relacionar com outras pessoas no trabalho, né, eu mesmo tinha meus alunos, né, a gente não consegue mais ter esse contato, o que acontece? Né? Nós acabamos, né, se nós não estivermos alicerçados na palavra, perdendo o sentido de muitas coisas. É o que muitos estão falando aí. Estão perdendo o sentido de muitas coisas. E Deus, nesta manhã, quer, apesar de toda essa reclusão, apesar desses limites
que está se impondo nesse cenário, Deus quer falar conosco. Deus quer que nós tenhamos o nosso trabalho, os nossos estudos, os nossos afazeres, mas o sentido da vida, a felicidade da vida e tudo que você precisa está em Deus. Amém? Então ele começa perguntando que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, né? Ou seja, ele começou a refletir, né? Ele começou a olhar e com uma perspectiva bem humana, né? Então ele traz nesse livro uma perspectiva, uma visão secular. O que é uma visão secular? Uma visão humana. O livro traz uma visão humana, racional e limitada do ser humano sobre as coisas que ele constrói, sobre as coisas que ele luta, que ele trabalha, sobre as obras que ele faz, sobre as coisas que ele começou a observar. Ele traz nessa perspectiva desse livro, na verdade, um diário, vamos assim dizer, de um observador de campo, né? Um diário de campo. Então, como se ele tivesse ido a campo, olhado, observado, trazido toda a sua vivência, e ali no final, né, do seu reinado ele começa a dizer, tá, então tudo que eu vi debaixo do sol, tudo é vaidade, porque não levou proveito nenhum ao homem, a não ser o proveito enquanto está nessa terra. É isso que ele quer dizer, não proveito para a eternidade. Ele aparece, né, na verdade, a palavra debaixo do sol 30 vezes nesse livro, né? Então, na verdade, ele está dizendo que eu olhei tudo em minha volta, não consegui encontrar nada de novo ou que tenha sentido para mim. Então, essa é a perspectiva do escritor desse livro, que eu quero trazer para você nessa manhã. Você está entendendo? E que talvez seja a perspectiva de muitas pessoas que estão dentro das suas casas, fracas espiritualmente, sem um alimento espiritual, sofrendo às vezes grandes batalhas. Então ele olhou tudo em volta e ele começou a ver que as coisas, queridos, se repetiam. As coisas, por mais que se renove uma vida que eu digo sem Deus, né, claro, ela se repetia. Então ele diz, eu olhei tudo em volta, não conseguiu encontrar nada de novo que tinha sentido. Esse, na verdade, é a mensagem que ele está trazendo nas entrelinhas. Lá no versículo 8 do capítulo 1, olha que interessante. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Então, não é o que a gente está vivendo? Todas as coisas são canseiras, ninguém pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que você tem ouvido? Está se fartando, tem pessoas que se fartam de ouvir a mesma notícia, a mesma coisa, perspectivas ruins, né? Enfim, então são canseiras. Ele começou a ver que as coisas repetitivas, as coisas que o homem buscava desenfreadamente, eram para suprir a sua vaidade humana. Então é um livro, na verdade, que muitos dizem, não é inspirado pelo Espírito, mas ele tem lições para a nossa vida prática. É maravilhoso porque ele traz a questão do tempo, né? Ele traz ali no capítulo 3, se não me engano aqui, no capítulo 3, ele diz que há tempo para tudo. Então ali ele vai discorrendo, há tempo para você que nunca leu, leia. Há tempo para abraçar, há tempo, ele tem apenas 12 capítulos, tempo para abraçar, há tempo para afastar, há tempo para né, ficar junto, há tempo para separar, há tempo de edificar, há tempo de chorar, de sorrir, há tempo de se afastar. Hoje nós estamos no tempo de se afastar. Há tempo, talvez, que muitos, infelizmente, queridos, hoje, infelizmente, com dor no coração, a gente sabe que muitos hoje estão vivendo o tempo de chorar pelas pessoas que estão perdendo. Não é tempo de sorrir, né? A gente vai, claro que vai sorrir com Deus, mas não comemorar, isso é fora de cogitação. Então, ele faz isso aqui, no versículo 9, o que foi e o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Ou seja, o que eu fiz antes, e o que eu estou fazendo, e o que eu vou fazer, é um ciclo que ele está dizendo que é repetitivo. Né? Então, o que foi, o que há de ser, e o que se fez, se tornará a fazer. Então, ele começa a ver que as coisas, por mais que elas se renovem em alguns pontos na vida humana, elas são repetitivas, né? Que sem Deus, aí tem a conclusão, depois nós vamos ver. E ele diz mais,
nada há, pois, novo debaixo do sol. Então, quem não tem uma vida com Deus vai ter essa perspectiva secular humana, limitada, né? Falível. Não há nada novo. Por mais que há algo novo, nem no novo, até é estranho dizer, você vai ver algo novo, né? Sem Deus. Tá? Uma visão bem... É uma visão, alguns dizem quase que pessimista da vida, mas não, é uma visão, esse livro, bem realista, muito realista. Mas no final ele traz uma conclusão. No versículo 13 do capítulo 1, você pode estudar em casa e marcar, eu achei interessante, marquei na minha Bíblia, diz assim: apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Olha que interessante. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria tudo quanto sucede debaixo do céu. Então ele começou a aplicar o coração, ou seja, ele começou a buscar com sabedoria, se informar com sabedoria, não com cegueira, tudo que sucede debaixo do céu. Então ele foi observando, ele foi se informando com a sabedoria. Sabedoria é você olhar para o outro, né? A gente diz que o inteligente aprende com seus erros e o sábio aprende olhando os erros dos outros, né? Então esse é o sábio. Então ele foi aplicar com sabedoria, informar-me com sabedoria, não simplesmente se informar. No versículo 14, atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, todas. Então ele foi olhando tudo. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Então essa é uma das conclusões. Ele começa o livro assim, que começa a ler, começa a dizer, não, então está tudo perdido. Mas não, ele tem uma conclusão. Amém? Aí ele diz no versículo 15 do capítulo 1, não vou ler mais para nós nos alongarmos. Ele ainda diz assim, aquilo que é torto não se pode endireitar, olha só a visão. E o que falta não se pode calcular. Né? Claro que o que é torto só vai, com certeza vai se endireitar quando ter um encontro real com Deus. Amém? Cuidado, né, para nós, diante de tudo isso, não nos embrutecermos o nosso olhar, né, não ficarmos pessimistas. Então, não é uma visão pessimista o livro, é uma visão realista. Há enfado, né, porém, com a visão de Deus, né, diante de tudo que nós estamos vivendo, nós, por momentos, nos sentimos enfadados. Mas a conclusão é que se nós tivermos a visão de Deus e nós tivermos a obediência a Deus, tudo terá sentido. A conclusão, então, está no versículo 12, aí você vai marcar. Deixa eu ver aqui. Aí no versículo 18, antes de nós encerrarmos. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. Mais uma vez, não está condenando o conhecimento e a sabedoria, né? Mas no muito há um enfado, e é verdade. A pessoa que vai demais, ela vai chegar num ponto que ela vai esgotar, né? Ela vai esgotar né, todas as possibilidades, e aí é muito enfado. E em quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza, porque ele vai vendo que quem fica só com a ciência, né, com as coisas mais palpáveis, racionais, vai chegar num ponto, né, que ele vai ficar com o coração triste, porque falta Deus na vida desta pessoa. Então, como se fosse um profissional que pesquisasse, um cientista, se ele ficar só na visão da ciência, ele vai querer resposta para tudo. Para tudo ele vai querer uma resposta, e nem todas as respostas vêm da ciência. Né? Então, muitos dizem que a ciência não anda junto com a palavra, anda com a Bíblia. Tem cristãos que são cientistas e eles conseguem fazer estudos ligados a isso. Mas o que Deus quer trazer para nós, talvez você ache, mas essa palavra tá... Mas não é essa a questão, né? A questão é que quando a gente consegue superar essa visão de que nós temos que ter explicação para tudo, lógica, que eu digo, uma explicação lógica, e começamos a nos voltar para Deus, a nossa vida começa a ter sentido. E aí você começa a diminuir a canseira, como ele diz lá no capítulo 1. Para encerrar, a conclusão, né? A conclusão de tudo, né?
Aí lá no versículo 12, no capítulo 12, perdão, no versículo 13, então ele vai concluindo. Fala da velhice, né? Ele dá conselhos. Então, qual é a conclusão? Você está fatigado? Olha a primeira pergunta. Você está cansado? Do que você está? Que canseira? Você está com alguma canseira de ver e ouvir o que você está passando hoje aí com a sua família, nessa quarentena, dentro da sua casa? Então, para você colocar no teu coração de tudo o que se tem ouvido, aí ele conclui. E a conclusão dele é extremamente positiva. E serve para que a gente reflita que nem tudo vai ter uma lógica racional, nem tudo tem que caber dentro da nossa caixinha de fósforo, né? Aquela caixinha quadradinha, nosso pensamento pequenininho, quadradinho, estreito, todo explicadinho. Não. Quando a gente tem a visão de Deus, as coisas são espirituais. A Bíblia diz que o homem espiritual, ele discerne bem tudo. E de ninguém ele é discernido. Então, aquele que é espiritual também ele é guiado pelo Espírito. Então, quem é guiado pelo Espírito, quem é espiritual, ele pode ter todo o estudo do mundo, todos os diplomas que tiver, mas se ele é guiado pelo Espírito Santo, pela Bíblia, por Jesus Cristo, ele vai ter a visão de Deus. E aí ele nunca vai perder o sentido. Essa é a palavra. Você entendeu? Ele nunca vai perder o sentido. Ele sabe de onde veio e sabe para onde vai. Por mais que ele tenha conhecimentos, ele seja formado nisso, PhD, cheio de títulos, não importa. Ele sabe que quem capacitou ele ou ela foi Deus. Ele sabe que ele só vai chegar em certo momento da vida dele, seja profissional, no trabalho, no ministério, porque Deus capacitou a ele. Então Deus quer te capacitar. Talvez essa visão pequena, quadrada, que nós colocamos Deus às vezes dentro de um quadrado, faz com que a gente não venha romper em certas áreas da nossa vida. Faz com que a gente não enxergue além dos nossos limites humanos, que é isso que o livro traz também. Essa perspectiva humana falha de que tudo é canseira, tudo é enfado e tudo é vaidade. Por esta perspectiva, só por ela, é assim. Mas no final ele traz de tudo que se tem ouvido, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, de tudo que ele viu, qual foi a conclusão? Glorificar a Deus. Então, de todo conhecimento, de tudo que você tem buscado, glorifique a Deus. Quantas pessoas têm tudo, queridos? Hoje talvez estejam nessa quarentena dentro de uma mansão, elas têm todas as condições e talvez elas estão em cima de um leito de enfermidade, elas estão enfermas, elas estão doentes espiritualmente porque elas não têm sentido. Elas estão tendo apenas essa perspectiva pequena, limitada da vida. Elas não conseguem ultrapassar no seu pensamento porque elas não conseguem temer a Deus e guardar seus mandamentos. E o temer é respeitar a palavra. Não é ter medo de Deus, é respeitar a palavra. Respeitar a palavra porque isso é o dever de todo homem. Então ele percebeu que o dever de todo homem não era só trabalhar, pagar conta, trabalhar, comer, pagar conta, ir para casa e para o serviço. O dever de todo homem não era estudar, acumular diploma, acumular. Não era isso. Isso tudo trazia canseira, trazia enfado. E ele diz que o que foi, eu vou fazer agora e vou repetir amanhã. Isso traria um ciclo vicioso, parafraseando o pregador. Então, o que ele está trazendo para nós? Que o dever de todo homem é temer a Deus, respeitar a Deus e guardar os seus mandamentos. E é isso, somado a isso, você pode estudar, você pode crescer, mas somado a isso, não se esqueça que o que dá sentido para você, o que tira a canseira, o que tira essa falta de perspectiva, o que tira a falta de sentido é glorificar a Deus, guardar os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Então, no final, ele conclui que a nossa fidelidade na terra, para não cairmos na canseira, no enfado, é olharmos para Deus, é temer a Deus e os seus mandamentos. Então, se você que está me ouvindo, que está me vendo nesse vídeo, diante de tudo que você está vivendo aí, está se sentindo cansado, sugado as suas energias, é notícia atrás de notícia, é temor atrás de temor, de ficar doente, de perder o emprego. São várias incertezas que talvez você esteja vivendo,
né? Talvez você esteja vivendo incertezas do teu emprego, contas que você tem para pagar, coisas atrasadas que você está vivendo, né? Estudos que estão parados. Então, toda essa vida que ele traz aqui no livro, ela, nesse momento que nós estamos vivendo hoje, 14 de maio, né? Nós estamos parados. E tudo é enfado. E aí hoje nós estamos vendo que tudo é vaidade. Porque hoje o que as pessoas estão buscando é saúde. E o que as pessoas estão vendo hoje, quantas pessoas estão perdendo os seus entes queridos. E hoje nós estamos aqui, amanhã, ó, nós não sabemos. Então, o fim de tudo o resumo de tudo teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever. Há uma vida eterna te esperando. Há algo a mais e esse tempo é como se desse realmente, que eles chamam, né, o lockdown, parasse o mundo espiritual, né, não que ele esteja parado, ele está em movimento, mas parasse por um certo momento para que nós venhamos a refletir sobre a nossa posição diante de Deus. E é isso que Deus quer que você faça nessa manhã, que você decida hoje, saia de cima do muro, que não busque somente as coisas daqui. A Bíblia diz, no livro de Mateus, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A justiça é a palavra, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Muitas vezes nós invertemos, buscamos essas demais coisas que Eclesiastes fala aqui, né? Que o livro de Eclesiastes fala aqui. E essas demais coisas, quando colocadas em primeiro lugar, traz o cansaço, traz o enfado, traz a canseira, traz essa perspectiva falível, pequena, quadrada, limitada das coisas de Deus. Então busque a Deus em primeiro lugar. Né? O próprio Senhor Jesus disse, eu vim, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. O inimigo das nossas almas vem para isso. Matar, roubar e destruir. Roubar a tua fé, matar a tua esperança, destruir a tua família e a tua saúde. Mas eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Né? E quem crê em mim terá a vida eterna. Então, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E é ele que vai dar sentido para a tua vida hoje. É ele que vai fazer com que você encontre um novo modo de olhar para as coisas que estão na tua volta. Ele vai renovar a tua fé. E é só você pedir. A Bíblia diz que aquele que pede, recebe, ao que busca, encontra, e ao que bate, a porta se abre. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoa esta pessoa que está vendo esse vídeo nesta hora. Em nome de Jesus eu peço. Entra na mente, entra na sua casa, na sua família. E se houver alguma enfermidade, Senhor, seja agora, Senhor, curada. E se retire todo sintoma de enfermidade. Se houver alguma confusão, se houver algo, Senhor, sobre a vida dessa pessoa que está vendo esse vídeo, que está entristecendo o seu coração, que o Senhor a abençoe nessa hora, abençoa a sua casa. Abençoa, Senhor, o seu trabalho, multiplica, supre, Senhor, a necessidade de cada um que está assistindo e vai assistir esse vídeo, que vai compartilhar, Pai. Abençoa a sua casa, abençoa seus filhos, abençoa o seu salário. E para aqueles que nada têm, Pai, providencie o melhor. Que essa pessoa encontre sentido, Pai, e que no final de todas as coisas ela aceite o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Porque no final de todas as coisas, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todos nós. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida, multiplique na sua vida a saúde, paz, a prosperidade espiritual seja profetizado sobre a tua vida nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Amém, queridos? Então, tenha uma ótima tarde, um ótimo resto, né, de dia, aí, os dias que virão, e que Deus te abençoe. Que você fique com essa palavra, e que se você puder, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Espero que a palavra de Deus, e com certeza a Bíblia diz que quando a gente lança o pão, né, sobre as águas, ele volta, né, ele vem com a recompensa. Toda semente plantada, ela vai prosperar a seu tempo. E creia, você que está vendo e me ouvindo, Deus tem plano na tua vida. Não se esqueça, não desista, não pare de lutar, não desista, não pare de lutar. Amém? Não desista daquilo que Deus colocou no teu coração, porque Deus é maior. Amém? Então, quando nós precisamos de Deus, se você está passando uma situação difícil, clame a mim, diz a palavra, e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes.
Ele é o nosso socorro nesses tempos e em todo o tempo. Ele é o nosso socorro. E Ele vai dar sentido para a tua vida. E você terá um novo olhar em nome de Jesus. Amém? Fica na paz de Deus e que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo, querendo Deus. Deus te abençoe.